Olá, querido estudante, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de Logística Reversa e Responsabilidade Socioambiental. Como de praxe, a gente sempre tem que dar uma olhadinha na nossa aula anterior, para que você possa entender e seja também adequado para que você possa prosseguir, né, no nosso curso aí de Técnico em Logística. Entendendo sempre que todos esses assuntos são importantes para que você possa prosseguir no teu curso com mais sucesso. Então, vamos lá ver os tópicos que a gente acabou vendo na aula passada? Entendemos lá. A gente teve a oportunidade de ver as etapas que dividem a reciclagem. Vimos que existem 4 etapas principais: a coleta, a transformação, a reutilização e, enfim, todas essas etapas que você teve a oportunidade de ver para a reciclagem que fazem parte. Principais componentes reciclados no Brasil. Vimos lá que o principal é o alumínio, aquele que faz parte pelo fator ser também mais fácil a coleta e também monetariamente. Dados estatísticos para melhor compreensão dos assuntos. Entendemos que existem alguns fatores diferenciadores aí da coleta dos produtos na reciclagem. Todos esses assuntos que nós vimos na aula passada, então, sempre é importante você rever a aula para que possa ajudar você nos teus estudos, né, e seguir adequadamente no curso, tá certo? Prosseguimos então para os tópicos de hoje, o que a gente vai ver na nossa aula de hoje. O nosso tema lá, principal, é responsabilidade socioambiental empresarial. Entendemos que as empresas devem ter uma responsabilidade socioambiental cada vez mais acentuada, não só no fato do meio ambiente, mas também com as pessoas. Quando se fala socioambiental, entendemos que existe uma questão social integral, não somente do meio ambiente, mas também as pessoas que fazem parte desse coletivo. Compreendemos então que as empresas devem ter uma responsabilidade com elas e, logicamente, se adequar ao sistema, não só porque a legislação as obriga, mas também trazer benefícios para ela, ser mais incluída e, logicamente, também vai ter uma imagem diferenciada para a sociedade, a empresa que está alocada nesse setor. Vamos prosseguir então os temas de hoje. Compreender como a sociedade percebe a preocupação socioambiental nas empresas. Então vamos entender que, se cada vez mais as empresas estiverem preocupadas com isso, pode ser um fator positivo para ela. Afinal de contas, quando a empresa tem uma preocupação socioambiental, as pessoas veem essa empresa com uma melhor imagem, entendem que ela participa do fator dentro dessa comunidade local, ou seja lá o que ela faz para a sociedade, como benefício próprio e como benefício da sociedade. Então entendemos que cada vez mais se inclui nisso, ela tem uma imagem adequada. O segundo tópico que a gente vai ver é diferenciar aspectos sociais de aspectos ambientais. Afinal de contas, socioambiental, existem 2 fatores aí principais que a gente tem que entender qual é a diferença entre um e outro. Vamos compreender que esses fatores são importantes também para você como estudante e como futuro técnico em logística, ok? Vamos seguir aqui? A responsabilidade socioambiental tem sido um tema muito debatido na mídia, pois a sociedade não aceita mais que as empresas forneçam apenas qualidade, preço e cumprimento da legislação. Entenda que passou-se a valorizar as empresas que ajudam a minimizar os problemas sociais e ambientais da atualidade. Então, compreenda que para uma empresa simplesmente fornecer qualidade dos produtos, ou simplesmente preço, ou simplesmente estar adequada ao que o cliente quer, não é mais suficiente. Ela também tem que demonstrar que ela tem uma preocupação com a sociedade, seja no quesito ambiental ou social. Compreenda que dentro desse fator podem ser inseridos vários quesitos aqui. Um produto que não faz mal à saúde, um produto que muitas vezes pode ir para a criança e de repente se ele pode ser ingerido, ele não é adequado, ele tem que ser revisto, ele tem que ser colocado dentro para a sociedade adequadamente. Não simplesmente o fator olhar uma visão econômica, lucros, né? Eu vou ganhar dinheiro, vou jogar esse produto, não se interessando muito com o seu consumidor final. Mas ele tem que ter vários fatores, principalmente a preocupação socioambiental. Entenda que o produto muitas vezes pode ser bom, pode ser adequado, pode ser até barato, mas muitas vezes ele não traz um benefício no geral. Muitas vezes ele pode ser até uma matéria-prima que venha de alguma forma inadequada, seja dela uma forma mineral, animal, independente, ela denigre, né? Está denigrindo o meio ambiente. Então, muitas vezes, quando ela vai para o consumidor final, ela não é uma forma adequada. A sociedade acaba vendo isso como uma forma negativa e, logicamente, isso reflete no marketing da empresa. Correto? Vamos prosseguindo aqui, então, o assunto?
entendemos que as empresas têm responsabilidade na solução dos problemas sociais e ambientais, pois têm poder político e habilidade de mobilizar recursos financeiros e tecnológicos no desenvolvimento de ações que podem ser replicadas pelos outros atores sociais. Lá quem disse foi o Young em 2004. Então entenda que a empresa ela tem responsabilidade sobre todo esse processo, mas ela também tem que passar essa imagem para as pessoas, para a sociedade. Não é simplesmente fazer parte, né, de um local e simplesmente passar o que ela quer. Ela tem que demonstrar que ela tem compromisso com isso. De que forma? Muitas vezes participando de programas locais, como uma cooperativa de coleta, ou então participando de uma questão social dentro de hospitais, clínicas. Passando isso para a sociedade, a empresa também muda a sua imagem. Afinal de contas, se ela participa desse meio que ela vive, que ela está inclusa, logicamente as pessoas veem ela de uma forma adequada. Muitos exemplos podem ser vistos, às vezes, localmente, na sua comunidade. Empresas que participam de várias formas, implementando questões, seja ela lá no ajuda da sociedade com uma campanha de vacinação, seja com uma campanha de coleta de produtos, de certa forma, o óleo de cozinha, seja lá uma coleta de baterias, mas ela também está participando de alguma forma para a sociedade. E, logicamente, que isso também é visto como outra imagem. Muitas vezes, já citado em outras aulas anteriores, a gente viu que a maior dificuldade é a coleta de alguns produtos em certas regiões. Muitas vezes o município não tem condições ou às vezes não investe na coleta e às vezes se a empresa fizer parte disso, ela tomar as rédeas, ela for à frente dessas questões, a sociedade vê de uma outra forma. Entenda que para a empresa também passa a ser uma propaganda, passa a ser uma imagem adequada perante a sociedade toda. Ok? Seguimos lá no assunto? Entendemos então que, inicialmente, a sociedade se preocupava com os aspectos da relação de trabalho, como a obtenção e a garantia de encargos trabalhistas. Por exemplo, sendo esses aspectos internos da organização. As pessoas, muitas vezes, quando estavam nas empresas, se preocupavam muito mais com as questões do trabalho, as questões dos seus direitos. Mas hoje também é entender que a sociedade não está preocupada só com os seus direitos trabalhistas, mas também com um bom ambiente. Afinal de contas, eu tenho que também trabalhar num ambiente adequado. No passado, compreendíamos que, muitas vezes, trabalhar numa fábrica, ela tinha iluminação inadequada, ou ela tinha, às vezes, um local fechado, as pessoas não tinham muita a ventilação não era adequada, ou mesmo o ambiente não era adequado, ou mesmo no escritório, que muitas vezes as pessoas passavam muito tempo sentadas, não tinham um tempo para descanso. Tudo isso faz parte da questão social, o que passa a entender que as pessoas começam a exigir muito mais. Mesmo a questão da inclusão. No passado, era muito mais difícil as empresas darem oportunidade para as pessoas que tinham algum problema, seja ele físico, uma dificuldade física ou uma inclusão social muito mais difícil no passado. Hoje não. Hoje as empresas se utilizam desse caminho para também dar a oportunidade para essas pessoas. Afinal de contas, elas também fazem parte da sociedade. Hoje, muito mais, você encontra vagas nas empresas para incluir essas pessoas que têm alguma deficiência. Então, veja que a cobrança para as empresas não é só na questão ambiental, mas a questão social, o que inclui todo um geral para que as empresas possam ser vistas de uma forma adequada, correto? Vamos prosseguir aqui. Entenda então que a responsabilidade socioambiental não é somente lucratividade, mas também compreender que ambientalmente e a sociedade em conjunto pode ser beneficiada. Compreenda que a empresa que investir, que der uma imagem dentro da questão preocupação com a sociedade, preocupação com o meio socioambiental, pode ter uma grande lucratividade com isso. Logicamente, não só no fator das matérias-primas que ela vai ter lá reutilizando, como a logística reversa, a reciclagem, né? Mas também na presença do quê? Passar para a sociedade. Muitas vezes as pessoas vão ver de uma forma diferente e, logicamente, ela vai ter uma lucratividade maior. Os produtos vão passar a ser consumidos mais. Muitas vezes passando na frente do próprio concorrente, que muitas vezes não cuida desse setor. Então entenda que a preocupação das empresas cada vez mais vem sendo acentuada para que as pessoas compreendam a inclusão delas, correto? Seguimos lá? Posteriormente, então,
as pessoas vieram a se preocupar com aspectos que ultrapassavam os limites da empresa, e seja entre eles a questão do meio ambiente, logicamente que é um dos meios que nós temos um dos caminhos que nós temos visto, a principal fator. As pessoas vêm se preocupando cada vez mais com o meio ambiente, mas não é somente isso. Passou a mudar também outros fatores. Um dos pontos que a gente percebe da mudança, só a questão do meio ambiente, as pessoas cada vez veem que as empresas que se preocupam com a utilização de matérias-primas, sejam elas recicláveis ou então sejam produtos alternativos, isso faz com que a empresa tenha uma boa visão perante a sociedade. Outros fatores, entre eles, o segundo fator é a equidade para grupos em desvantagem, seja de mulheres, portadores de deficiência física e minorias visíveis. Entenda que essas classes começaram também a ter o seu ponto também visto pelas empresas. Muitas vezes as empresas deixavam essas pessoas de fora, não aproveitando o mercado. E as pessoas começaram a exigir, logicamente, o seu espaço. E a partir daí, as empresas acabam dando atenção para esses setores também. Hoje, muito mais, as empresas acabam incluindo todos para que possa se ter um grande proveito dentro do mercado. Outro fator é a segurança e estabilidade no emprego, tratamento justo entre a administração, administradores, proprietários e a força de trabalho. Então, muito mais hoje, as empresas acabam criando essa estabilidade entre a sociedade, dando mais ênfase às pessoas, colocando para que as pessoas possam até ter um entendimento de como funciona as empresas, passando a investir em cima delas. Hoje, simplesmente não é contratar uma pessoa, mas dar a oportunidade para que ela cresça junto da empresa. Hoje se utiliza muito mais dessas questões e, logicamente, a empresa tem a ganhar. Muitas vezes, quando a pessoa é capacitada, você está dando mais chances para ela, ela começa a entender a empresa de uma forma mais adequada, de uma forma mais positiva. E assim, a empresa tem a ganhar também com os seus colaboradores, correto? O fator, então, a entender-se na responsabilidade socioambiental é que pensar em responsabilidade social é pensar eticamente. Então, compreenda que ela implica em compromisso com a humanidade, respeitando os direitos humanos, a justiça, a dignidade e com o planeta, comportando-se de forma responsável e comprometida com a sustentabilidade da rede da vida. Então, compreenda que cada vez mais as empresas, se elas estão preocupadas socioambientalmente ou socialmente, ela começa a ter uma visão mais ética perante a sociedade. As pessoas começam a ser respeitadas e, logicamente, as pessoas veem nessa empresa uma imagem também adequada. Compreenda que cada vez mais as empresas que dão acesso a esses setores, a esses fatores, têm uma visão diferenciada. E o crescimento é muito mais acentuado. Se ela dá à sociedade as oportunidades de ser bem vista, logicamente ela vai ser bem vista perante a sociedade. Tá certo? Então é uma questão de ética, né? Entendemos que as empresas têm destacado o fato de estarem atuando de modo social e ambientalmente responsável, além de promover o desenvolvimento sustentável. Se a empresa realmente tiver a preocupação de demonstrar isso para a sociedade, é claro que as pessoas vão ver essa diferencial. Muitas vezes, se a empresa não está preocupada no caminho, no local que ela se encontra com a sociedade, logicamente ela vai começar a ser excluída. Muitas vezes, a empresa acaba até perdendo com isso e acaba até saindo fora daquele local que ela estava, porque muitas vezes as pessoas acabam a excluindo. É uma empresa que não é bem vista. Muitas vezes ela não faz parte daquele meio. Quando eu falo da empresa, pessoal, entenda que muitas vezes lá no teu exemplo, que você tem lá perto de você, não é só uma indústria. A empresa pode ser um pequeno mercado, uma mercearia, mas ela também pode ser incluída nesse caminho, né? Ela pode fazer parte dessa responsabilidade socioambiental. Então, entenda que não é só empresas de grande tamanho, né? Pode ser de médio ou pequeno porte. Entenda que só a questão quando eu cito aqui as empresas, não são só empresas de grande porte, mas de todo tamanho. Afinal de contas, as empresas têm que fazer parte da sociedade e do meio que ela está. Assim, agregando vantagens para a população. Muitas vezes, um próprio mercado local ou mesmo uma mercearia local pode dar aí incentivos para que a população veja que ela é comprometida socioambientalmente.
aquele determinado local. Seja lá na utilização de materiais alternativos, ou seja, dando alguns benefícios. O exemplo, como eu já havia colocado no passado, um setor de coleta, incentivo para que as pessoas tragam a sua própria sacola, não utilizando a sacola plástica, enfim, o mercado, no caso do exemplo. Pode-se ver diferentes formas de fazer parte da responsabilidade social. E, logicamente, dar também para as pessoas que estão no grupo vantagens. Exemplo, respeitando as pessoas, dando oportunidade, como exemplo, pessoas mais velhas, pessoas que já estão aposentadas, oportunidades para trabalhar na própria empresa. Isso também acontece. Quer dizer, você está dando oportunidade para as pessoas, você está vindo de outra forma. Não é porque você muitas vezes já não está mais no mercado de trabalho, você não possa retornar. Trabalhos leves que você possa fazer, você pode estar cooperando, ajudando, a sociedade e, logicamente, você está dando oportunidade para essas pessoas, no caso das empresas. Entenda que muitas vezes a empresa, pode ser que você esteja trabalhando numa empresa lá, pode estar fazendo isso. Então é um grande exemplo de entender que a responsabilidade social vai muito mais além só do meio ambiente, mas também fazer com que as pessoas sejam incluídas dentro desse setor, correto? A empresa que está preocupada com isso pode ser vista de outros olhares positivamente, tá? Seguimos lá. As empresas não explicam o que representa esse desenvolvimento sustentável e de que modo seus projetos de desenvolvimento sustentável são avaliados. Porém, para alguns, esse desenvolvimento é visto como a proteção do meio ambiente. Para outros, é visto como a melhoria da qualidade da vida humana. Entenda que a responsabilidade socioambiental não é simplesmente para alguns acreditar que se está preocupado com o meio ambiente, está tudo certo, é isso aí que ela precisa fazer. Mas não é só isso. Entenda que vai muito mais além do que isso. Preocupar-se com o meio ambiente, preocupar-se com a sociedade é respeitar o todo. Respeitar, principalmente se a empresa é uma empresa contaminadora, ou se foi contaminadora no passado, ela entender que ela tem que mudar essa imagem. Ela tem que se utilizar de outras formas para que isso não prejudique aquele local que ela está inclusa. Ou mesmo o caso, se ela utiliza de um processo inadequado, ela tente utilizar de novas formas. Vá buscar novas alternativas e ela demonstra isso para a sociedade que ela pode ser inclusa de uma forma adequada. Então entenda que tudo isso está não só no fator ambiental, mas também social. Saber que ela tem uma preocupação com as pessoas que fazem parte deste meio, ok? Seguimos lá então. Na dimensão ecológica ou ambiental que seja, as empresas consideram os impactos ambientais, gerenciando os processos de trabalho, bem como alinhando suas estratégias ambientais à tecnologia como forma de diminuir os impactos negativos. Compreenda, então, que se a empresa está preocupada nesses dois fatores, seja ele ambiental e social, é uma empresa que está bem vista no mercado. E muitas vezes, muitas empresas que você possa estar lá, um exemplo perto da tua casa, ou grandes grupos que você vê, às vezes na mídia, que estão dando oportunidades, seja ela colocando para a sociedade que ela está inclusa mudas de plantas, seja lá cooperando para fazer um novo parque, ou limpando um rio local, seja lá independente do que ela faça, ela está sendo vista de uma outra forma. Ela é participativa e, logicamente, as pessoas conseguem ver essa empresa com melhores olhares. E muitas vezes pequenas ações podem parecer grande para a sociedade. Muitas vezes pode ser que sejam pequenas ações, mas muitas vezes vão fazer grandes diferenças. Então, compreenda que é um grande exemplo. Entenda sempre que vale lembrar que você, como futuro profissional da logística, pode fazer parte desse meio. Muitas vezes as empresas, lá é uma oportunidade que você venha trabalhar ou trabalhar na tua empresa e muitas vezes você não está vendo essa oportunidade. Uma empresa que de repente, sempre ela pensa na questão, mas eu vou gastar com isso, eu vou ter que investir. Muitas vezes não é um grande investimento, mas ela vai ter uma grande atenção da sociedade se ela fizer por algum setor. Um grande exemplo é a promoção de certos fatores. Um exemplo, no Dia do Meio Ambiente, você promover mudas de plantas para as pessoas, ou então fazer as pessoas se conscientizarem com o meio ambiente por uma palestra, e muitas vezes isso não custa muito, mas as empresas acabam deixando essas oportunidades de lado. E você, como profissional de logística, pode de repente tomar as rédeas, quem sabe hoje na tua empresa que você trabalha ou no futuro. Então entenda que isso é importante, que você possa alienar essas questões de oportunidades. Muitas vezes até essa empresa que você trabalha, uma empresa grande, já faz isso, então procure saber um pouco mais e de repente, quem sabe participar, ser participativo nessas ações pode ser um diferencial para você.
Muitas vezes, aquele colaborador que muitas vezes não está querendo participar das ações ou então é desligado das ações, né, pode estar perdendo grandes oportunidades dentro da própria empresa. Muitas vezes, se você já está se encaminhando, está gostando do assunto, procure saber um pouquinho mais, procure de repente saber no setor dentro da tua empresa se alguém não está fazendo algo, né, dentro dessa área socioambiental. De repente, é uma maneira de você passar até para os seus colegas ou mesmo na sociedade onde você mora, na cidade onde você mora, para que saiba o que a empresa está fazendo. E muitas vezes, muitas pessoas não sabem e você acaba demonstrando que a empresa que você trabalha ela tem uma preocupação com a sociedade. Tá certo? Vale a dica, então, sempre, pessoal, não se atenham só às aulas, mas vejam também onde que você está inserido, na sociedade, na empresa, no local. Tudo isso são vantagens para você como futuro profissional de logística, tá certo? Seguimos lá. O princípio da preocupação defende a ideia de que não se podem postergar medidas de prevenção contra a degradação ambiental ou de proteção ambiental por falta de certeza científica, pois alguns danos são irreversíveis para o meio ambiente. Entendemos aqui nessa citação, pessoal, que muitas vezes existem algumas controvérsias para entender que será que a diminuição de gases nocivos, né, no ar ou a poluição dos rios, será que isso realmente vai prolongar, né, o meio ambiente? Será que isso realmente ajuda o meio ambiente? Existem algumas controvérsias de um lado, de outro, mas entendemos que, independente do que você faça, isso pode vir a auxiliar. Se não existem meios comprovados ainda, ou se existem, não estamos aqui para julgá-los, mas entendemos que respeitar o meio ambiente, respeitar a questão social é importante, como cidadãos e como realmente própria parte da sociedade. Então entenda que se você, a empresa, e você fizer a sua parte, logicamente que o meio ambiente vai agradecer. Muitas vezes existem algumas controvérsias se a calota polar lá está gelando porque dos gases da atmosfera, por causa de muitos gases nocivos, a poluição. Será que isso é verdade? Será que não é? Alguns países, né, criticam com isso, alguns cientistas não concordam, outros concordam. Essa relevância, pessoal, não cabe a nós sabermos se vai dar certo no futuro, se realmente é verdade ou não. Mas entendemos que é importante que a gente cuide do meio ambiente, entendemos que alternativas na cadeia produtiva é importante. E, logicamente, que a logística reversa está aí para ser utilizada. E se você saber o caminho, vai ser uma vantagem para você, para a tua empresa e para a sociedade em geral. Tá certo? Seguimos lá, então. Segundo os dois autores, o Hunt e o Auster, eles apresentam 5 estágios empresariais no desenvolvimento de programas de gerenciamento ambiental. Vamos então entender quais são esses estágios. A empresa tem limitada ou nenhuma preocupação ambiental. Basicamente, então, empresas que trabalham um pouquinho com a gestão ambiental, muitas vezes implantaram simplesmente um fator simples, né, ou nada. Então esse é o primeiro estágio. A empresa ela tem que começar a entender que ela tem que fazer parte. Mas muitas vezes a empresa lá simplesmente acha que eu simplesmente utilizo lá um produto na cadeia produtiva que é adequado. E ela não quer muita preocupação, ela não quer se comprometer com esse fator. Então é o primeiro estágio. No segundo estágio, entendemos que o foco da empresa está na resolução de crises ambientais. Um grande exemplo são grandes empresas que colocam produtos químicos, seja lá no rio, ou seja lá no ar, né, na poluição, e começam a se preocupar com isso, utilizando-se de filtros, utilizando de alternativas na cadeia produtiva. Então, é o segundo estágio. Muitas vezes a empresa começa lá com um fator ínfimo, ou muitas vezes zero, e ela acaba se preocupando, né, cada vez mais com isso, com o fator ambiental no processo. E ela acaba adquirindo essa forma para melhorar. No terceiro estágio, a empresa preocupa-se com a prevenção de acidentes. Entenda que não simplesmente procurar processos adequados, mas também se antecipar aos acidentes. Grandes exemplos que a gente vê na natureza aí, seja um derramamento de óleo no mar, ou seja lá de um navio, né, que teve um acidente, ou então o acidente lá em Minas Gerais, que, né, acabou rompendo a barragem. Tudo isso poderia ser previsto se tivesse uma auditoria, se existisse uma atenção melhor. Se a empresa consegue colocar um padrão dentro desses setores produtivos ou mesmo desses fatores, ela pode estar se antecipando a um acidente. É claro que isso, não estamos dizendo que ela não possa acontecer nunca, mas você está antecipando algo que poderia de repente ser evitado
poderia ser colocado na antecipação da causa. O que você poderia fazer, o que você poderia retornar ou tornar diferente essa situação. Talvez ela seria menos catastrófica. Então veja que também algumas empresas estão incluídas nesse fator. O quarto fator aqui, a empresa faz o gerenciamento dos problemas ambientais. Nesse exemplo, principalmente a questão de uma auditoria. A empresa regularmente tem um setor que procura estar adentro do como é que está agindo os processos, se realmente estão adequados. Então a empresa já passa a ter uma preocupação maior, adequando-se ao seu processo, antecipando-se aos problemas. Veja que isso que seria a adequação, já realmente antecipar-se a tudo que vem a ocorrer, ela estaria já procurando sanar os problemas e, logicamente, evitando que eles aconteçam. E no último estágio, entendemos que a empresa adota programas corporativos com a incorporação de fatores ambientais na sua estratégia. Se de repente a empresa trabalha lá com madeira, o reflorestamento, ou se ela trabalha com materiais alternativos, procurar matérias alternativas, buscar alternativas na parte tecnológica. A empresa está preocupada então no todo, não só com a prevenção, mas também procurando e investindo em tecnologia para que ela possa se utilizar dessas vantagens. Compreenda, então, que a empresa tem esses cinco ciclos que ela pode se utilizar. Muitas vezes ela inicia lá com nenhuma preocupação ou pouca preocupação e, no final, ela acaba tendo até uma acentuada preocupação, tentando achar novas alternativas. Você, de repente, de futuro lá na tua empresa, quem sabe você não implanta esse programa aí, né? Muitas vezes a empresa não tem a adequação e você começa a entender que, de repente, em pequenos gestos, você começa a ter uma vantagem e demonstrar isso lá para o dono da empresa, o gerente, o teu gestor, o supervisor, quem sabe você consiga convencê-lo de também entender esses processos, tá certo? Seguimos aí. A responsabilidade socioambiental, então, pessoal, podemos então deduzir que o conceito da responsabilidade socioambiental requer democracia política, equidade social, a eficiência econômica, a diversidade cultural, a proteção e a conservação do meio ambiente. Todos os fatores aqui que entram na questão não só da empresa, mas governo, sociedade, todos inclusos. Então, todos temos a nossa parcela de participação. Não adianta simplesmente colocarmos, mas o governo tem que ter uma legislação mais acentuada, ele teria que obrigar as empresas a fazerem isso. Não adianta só o governo obrigar a empresa, mas você também tem que fazer a sua parte. Você tem que ser participativo e muitas vezes também exigir isso dos governantes. Exigir que não só a legislação, mas exigir que também eles deem alternativas. Os grandes exemplos que eu coloco, um centro de coletagem ou mesmo a questão da reciclagem na tua cidade, se está faltando, o lixo separado do lixo orgânico, do lixo reciclado. Então, tudo isso também faz parte da nossa parte, não só a empresa. É lógico que também temos que cobrar também das empresas para que elas façam a parte dela, mas é o ciclo todo, é o grupo todo que também tem que estar incluso, tá certo? Seguimos lá então para um resumo da nossa aula. Vimos que os principais aspectos socioambientais, quais são eles que fazem parte dentro da questão, não só vimos a questão do ambiente, mas também a inclusão das pessoas, a questão como elas são vistas hoje no mercado, não simplesmente se preocupando com as questões trabalhistas, mas dos seus direitos, a questão de um ambiente sadio, que as empresas possam fornecer isso para as pessoas. Então, muito mais que hoje somente os direitos trabalhistas, mas também estar num ambiente sadio de respeito. E também a inclusão das pessoas, sejam elas portadoras de alguma deficiência ou as minorias, incluí-las também na sociedade. Então as empresas têm que estar preocupadas com isso também. Outro fator que a gente viu também é como as empresas devem gerenciar seus programas ambientais. Vimos que cada vez mais as empresas têm que entender que não somente estar preocupadas com o meio ambiente, mas como é que elas gerenciam. Iniciam-se lá muitas vezes algumas empresas que não estão preocupadas ou pouco preocupam-se com a questão do gerenciamento ambiental e as que fazem vários programas, até a prevenção de acidentes futuros para que não ocorra dentro da sociedade um caos. Tá certo? Pessoal, esses temas foram aí importantes para você entender um pouquinho melhor não só a questão da logística reversa, que é o tema principal da nossa aula, mas a questão da responsabilidade socioambiental. Afinal de contas, mesmo que você seja aí um estudante, o futuro técnico em logística, além disso, somos cidadãos que temos a nossa responsabilidade, a nossa obrigação também de fazer parte.
Compreenda então que tudo isso, pessoal, né, é importante não só para você como estudante, mas para passar também na sociedade que você está incluso. De repente, as pessoas que fazem parte da sua família, ou mesmo lá na sua escola, ou no seu trabalho, você passar esse aprendizado para que você está tendo aqui hoje. E não só nessa disciplina, como outras disciplinas. Tá certo? Isso é importante para que você tenha adequação no teu futuro como técnico de logística. Pessoal, agradeço a atenção de vocês nesse encontro, espero vocês no próximo encontro. Um abraço.